Inicialmente, eu gostaria de registrar o meu agradecimento à Escola Paulista da Magistratura, à Fundação Mata Santa Genebra. É sempre uma grande honra poder trazer um pouco da nossa experiência, principalmente em tempos de crise hídrica, e compartilhar um pouco da visão do Ministério Público. Esse período, apesar de trazer grandes problemas, tem sido muito enriquecedor, né, em termos de reflexão a todos. E depois dessas brilhantes palestras, gostaria de comentar a doutora Érica, porque eu tenho uma grande admiração há muitos anos pelo trabalho que desenvolve em diversas áreas. Hoje ela pôde pincelar um pouquinho da gama de conhecimentos que ela tem, dos outros palestrantes que me antecederam. Eu acho que cabe realmente uma reflexão diante disso tudo que já foi tratado. O tema é bastante amplo e eu acho que eu vou pedir a permissão para ficar em pé, assim eu vou apontando alguns slides. Eu acho que só o sem fio não está funcionando. Tá? Bom, como uma boa patiolha, eu preciso me movimentar, senão parece que eu não consigo falar, gente. Desculpa. E eu me sinto mais próximo de vocês também, todo mundo já próximo do almoço. Realmente, falando em crise, nós temos assim, uma crise que não é somente ambiental. Eu acho que nos cabe aqui, depois de tudo que foi colocado, constatar que nós também temos uma vulnerabilidade institucional para enfrentar essa gama de problemas tão complexos. Nós temos um histórico, na verdade, deixa eu ver se está funcionando, de padrões de consumo, esse modelo capitalista que se desenvolveu, um histórico de poluição e de degradação que chegou a níveis extremamente severos, a grande poluição, a limitação dos recursos naturais para continuar fazendo frente à nossa demanda. E isso tudo aconteceu, de certa forma, sem que o direito, sem que os instrumentos administrativos, muitas vezes, conseguissem dar conta de apresentar suas soluções. Então, quando nós chegamos nesse patamar de gravidade, as pessoas nos recorrem e dizem o que o direito diz disso, como o direito pode apaziguar e dar diretrizes para a solução de conflitos tão complexos. Né? Então, já dizendo um pouquinho da nossa lei, nós temos uma política nacional de meio ambiente e nós temos um conjunto de outras políticas que muitas vezes, apesar de serem extremamente interligadas, de interagirem e deverem articular entre si, muitas vezes elas perdem um pouco essa conotação de fazer parte de uma política muito maior, que é a política de meio ambiente. E aí nós temos paradoxos que são inexplicáveis, como, por exemplo, depois tudo que foi falado pela doutora Érica, no sentido da questão da importância dos recursos florestais em relação à recuperação, à conservação dos recursos hídricos. No auge da crise hídrica, em janeiro de 2015, o Estado de São Paulo aprova uma lei impondo retrocessos florestais, fragilizando ainda mais justamente a proteção e os instrumentos de recuperação das nossas áreas de preservação permanente, inclusive no entorno dos reservatórios, já com uso e ocupação extremamente complexos e que vão realmente na contramão de tudo que nós poderíamos idealizar em termos de conservação e de reversão desse quadro histórico. Então, nós temos que realmente fazer uma reflexão muito profunda, o que não é fácil, porque o que mais nós temos em situações como essa são soluções de improviso, atropelamentos de procedimentos e superficialidades de discurso. Essa é a grande questão que nos desafia. Saneamento básico, por exemplo. O próprio nome diz, o conteúdo mínimo de dignidade que nós podemos assegurar, né, em termos de saúde, de segurança, de qualidade de vida, é o mínimo que pode ser garantido em termos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos,
E aí, por que a gente fala dessa gestão integrada? Porque ela tem toda a sua conotação e uma repercussão direta em aspectos sociais, econômicos, de saúde, de proteção do meio ambiente, de fatores que estão extremamente relacionados à exclusão, à própria dignidade e aspectos, inclusive, que estão relacionados à erradicação de pobreza. Esse tema traz em si todo um viés que demanda soluções que nem sempre são tão complexas assim, mas que não tem sido, pelo menos no nosso país, recebido a prioridade que foi determinada pela nossa Constituição e que foi determinada pela nossa lei. Falhou um pouquinho? E aí, já reafirmando o que já foi discutido, da questão de qual a natureza desse direito ao saneamento básico, enquanto realmente direito humano fundamental, reconhecido nos documentos das convenções internacionais e na nossa Constituição, enquanto direito social à saúde e também enquanto direito da pessoa humana dentro do mínimo de dignidade que lhe deve ser assegurado. Fazendo uma análise muito breve no tempo que nós temos. Eu tentei trazer alguns dados mais atualizados em relação à situação do nosso país. O Trata Brasil é uma OCIP que faz levantamento, faz análises das informações prestadas no âmbito do Sistema Nacional de Informações, o SINIS, e em relação a 2000, ele avaliou o período de 2008 a 2012, e esse relatório foi publicado em 2014. Esses dados estão disponíveis em sites, e ele demonstra o seguinte, que avançamos, sim, mas avançamos muito pouco. E que, se continuarmos nesse ritmo, nós não obteremos êxito nem de alcançar padrões adequados nos próximos 20 anos. E essa questão da alteração das dilações dos prazos reforçam realmente que essa priorização não tem acontecido e realmente nós podemos ter um quadro que vai ainda se arrastar com uma tolerância muito grande em termos de política pública do nosso país. Esse quadro demonstra que, entre os melhores e os piores, é um ranking de 100 das 100 maiores cidades do país. A região sudeste, ela acaba sendo bem colocada em termos de classificação, e aprofundando um pouquinho mais essa situação, existe um quadro, nós temos ali a cidade de São Paulo, para a gente considerar realmente se é tão favorável assim em termos de saneamento. Nós temos que, apesar dos aportes de mais de 4 bilhões no período de 2008 a 2012, nós temos índices de 99% de coleta, de 96% de coleta, 52% de tratamento e perdas de quase 37% na rede. O relatório de sustentabilidade da região, aqui das bacias PCJ, que também é considerada uma região bastante avançada, dá conta de que evoluímos em termos de coleta, níveis mais de 90%, mas temos um tratamento de 65% e uma eficiência desse tratamento, que é outro fator. Não basta ter tratamento, qual o nível de eficiência desse tratamento? Não passa de 53%. Então, isso acaba acarretando a continuidade de um quadro realmente de poluição hídrica severa. E quando a gente fala de poluição hídrica, a gente fala de problema de saúde pública, a gente fala de problema ambiental, e cada vez mais tem sido realizados relatórios e levantamentos a respeito da correlação da poluição hídrica com morbidades e com doenças de veiculação hídrica. Corremos o risco nessa situação de crise hídrica, inclusive de ressurgimento de doenças que têm sido detectadas
como cólera, febre tifoide. E tudo isso, senhores, sem muitas vezes a necessária transparência e a necessária informação que a sociedade deve ter em relação à extensão e à gravidade desses quadros. O Centro de Vigilância Epidemiológica detectou em 2014 surtos extremamente graves de hepatite A, de diarreias por conta de problemas atrelados à água, que realmente ainda pouco se falou, né, publicamente em relação a essa correlação, as medidas que estão sendo adotadas diante dessa constatação. Isso não se restringiu apenas à região metropolitana de São Paulo, muitas vezes quando se pensa em crise hídrica, se concentra muito do que acontece naquela grande região, mas esses quadros foram verificados em muitos municípios do estado de São Paulo, dentre eles Campinas, Piracicaba, sem muitas vezes que tenham sido sequer notificados ao Centro de Vigilância Epidemiológica. Então, é esse aspecto que nós fizemos uma audiência pública na semana passada, no Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, Ministério Público do Trabalho. Tivemos a oportunidade de ouvir mais de 80 pessoas. A proposta foi: venham nos falar sobre a crise hídrica, de que forma a crise hídrica os afeta, né? Ouvimos pessoas de diversas instituições, pessoas que vivem muitas vezes nas periferias ou que representam entidades, justamente colocando qual é a transparência dessa situação. Não existe rodízio? Não existe racionamento? Então por que determinadas famílias ficam, às vezes, 10 dias sem água? Por que determinadas famílias estão ficando com 15 pessoas sofrendo de diarreias, com os hospitais lotados, justamente nas áreas de influências, muitas vezes, dos rodízios, né, ou da redução de pressão, como é bem colocado? Por que demoramos tanto para ter um decreto que reconhece um fato que já é público e notório, que é a situação de criticidade hídrica, né? São questões, porque realmente, assim, hoje as obras estão sendo realizadas e os licenciamentos precisam ser acelerados. Qual é a novidade dessa crise hídrica, né? Aqui eu trago o que nós temos em termos no direito de garantia de acesso à informação, que justamente sem informação não há participação, não há controle social. E essa crise tem demonstrado que nós temos muito ainda que avançar, mesmo no direito ao acesso à informação, principalmente as informações que são mais sérias, que nos afetam mais diretamente. Nós chegamos ao ponto de ter que ajuizar ações para garantir a disponibilidade de dados relativos à gestão da água, que é, por sua natureza, um bem de domínio público. E que, portanto, não há que se assegurar qualquer sigilo em relação ao seu uso, à sua qualidade. Essas ações estão ainda em andamento. Vários postos, inclusive, por exemplo, da Sabesp, nós não temos acesso para verificar se realmente a outorga está sendo cumprida da forma como emitida pelo órgão gestor, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, a ANA. Então, realmente, nós temos um problema muito sério que precisa ser encarado com muita sinceridade em relação a essa vulnerabilidade que afeta a tantas pessoas e de forma tão severa. Nós temos uma discussão que foi muito trazida também na audiência pública em relação à situação dos comitês, dos conselhos, o movimento social que se organiza e tem se organizado para tentar fazer cada vez mais e melhor, reivindica o direito de ter uma participação efetiva na tomada de decisão, não apenas de ser cientificado ou comunicado depois das decisões serem adotadas, mas sim de participar do processo, desde a formulação da política pública até a sua execução, a sua implementação. Isso, em recursos hídricos, gente, até muito pouco tempo atrás não acontecia. A gestão dos recursos hídricos sempre foi muito feita entre técnicos.
Isso é uma característica que a crise tem possibilidade dessa abertura de conhecimento. E muitas vezes até quando na imprensa, olha, a crise hídrica não pode ser judicializada. Por que não? Por que não? Se tantos interesses estão em jogo. Por que não? Se não se tem no tempo adequado a necessária resposta pelo poder público. Qual é o caminho, se não o Poder Judiciário, para dar a sua palavra, para equilibrar princípios protegidos pela nossa Constituição? A questão é complexa? Sim, mas o Judiciário, assim como todas as outras instituições, e o Ministério Público tem tentado atuar de forma diferente nessa questão das formulações das políticas públicas, também se vê hoje diante da necessidade de entender e de se inteirar e de criar novos mecanismos de atuação diante de realidades tão complexas, de abrir mais, e tivemos juízes que atuaram muito bem nessas questões. Realmente, às vezes, a dificuldade é o tempo de resposta, o tempo de decisão, e são desafios que nós teremos que realmente enfrentar. Esses são os artigos da lei. Eu trago um pouquinho da questão de como nós chegamos nessa situação, que já foi muito bem retratado. Dizer que se essa situação climática pode ser considerada realmente como, se diz, excepcional, uma anomalia inédita, nós não podemos dizer que a crise em si era extremamente previsível e prevista, né? Porque nós estamos em patamares de vulnerabilidade, nós perdemos a nossa segurança hídrica já há muito tempo. Quando nós permitimos que nós chegássemos a patamares de incompatibilidade entre disponibilidade e demanda. A ONU coloca justamente como já crítica essa equação quando nós temos a disponibilidade de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Na bacia do Alto Tietê, já antes da crise, nós tínhamos 201 metros cúbicos por habitante ano. E na região do PCJ, 408. Um sétimo, praticamente, do que seria já considerado como crítico. Obviamente que sobrevindo uma anomalia climática, o que é realmente absolutamente, essa não é a primeira. Nós tivemos uma situação de estiagem severa em 2003 e 2004. Tivemos outras, 53, 54, e essa não vai ser a última, né? Temos estudos e planos dando conta da gravidade dessa situação há muito tempo. E vivemos a era dos planos. Nós temos na nossa legislação ambiental sempre a priorização da construção de planos. Planos que muitas vezes acabam, da mesma forma que a legislação, não interagindo entre si. O sucesso da boa gestão, de tudo que diz respeito a saneamento, a recursos hídricos, a resíduos sólidos, ela depende dessa articulação entre as políticas, como, por exemplo, do que adianta se pensar em termos de oferta, aumento de oferta de recursos hídricos, de água, se as leis de uso e ocupação do solo não são adequadamente cumpridas. Se nós temos problemas com os resíduos sólidos, que acabam gerando uma poluição difusa e um quadro de contaminação extremamente grave. Se a nossa legislação florestal, ao invés de reverter esse processo histórico de desmatamento, cada vez é mais fragilizada. Não era só... Já em 77, o professor Paulo Nogueira dava conta da preocupação em relação aos rumos e a essa equação de demanda e disponibilidade que não se fecha. E se nós temos que ter uma integração entre quantidade, qualidade, hoje nós temos regiões extremamente adensadas que envolvem regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas, vários municípios, várias empresas de saneamento que precisam achar um caminho justamente para buscar a concretização desses fundamentos, desses princípios, que realmente, como por exemplo, a prioridade do abastecimento humano. O que é abastecimento humano? É o abastecimento urbano, como muitas vezes tem sido colocado? É o abastecimento para qual finalidade no meio ambiente urbano? Para todos os usos? Para os usos apenas diante das nossas necessidades básicas diárias, dentro de um limite por moradia, de forma equitativa, garantindo o acesso a todos de forma indistintamente, né? E o direito é chamado a se pronunciar sobre isso. Essa situação coloca em xeque, por exemplo, a questão do saneamento rural. Se coloca que 70% da água é consumida pela agricultura. Será? Será que nós temos dados tão precisos assim, diante de uma realidade que grande parte do uso no meio ambiente, no meio rural, acaba sendo clandestino? Agora que tem havido uma grande movimentação, através de atos declaratórios e de chamamento, né, dos proprietários rurais, para lidar melhor com esse uso da água. E, no entanto, diante dessa crise hídrica, muitas vezes surge a solução. Como foi colocado, vamos lacrar a irrigação. E qual vai ser a consequência disso para a agricultura? Quais os impactos sociais? A migração, nova migração, as perdas das propriedades rurais para a cidade. Isso, eu vou disponibilizar esses dados, só queria passar algumas fotos e dizer que nós temos um desafio diante da perspectiva de crescimento, de ter da necessidade de obtenção de mais 60 metros cúbicos até 2035, segundo o plano da macrometrópole paulista. Então, essas reflexões que nós temos, elas têm que se transformar em ações, em planos. A sociedade civil precisa ocupar os seus espaços de participação. Nós temos que romper muitas vezes essa segregação entre discursos, em que o movimento ambiental, de um lado, empresários do outro, proprietários rurais do outro, poder público do outro, e realmente criar e fazer cumprir essa grande gestão descentralizada, participativa, para a reversão desse quadro. Essa questão da transparência e dos resultados que nós temos realmente quando nós não encontramos esse caminho. Problema da falta de transparência, mortandade de peixes de mais de 40 toneladas em Salto, lixo nos nossos cursos d'água, problema, essa represa de Salto Grande, em Americana, com o problema de cianobactérias, com risco gravíssimo se houver realmente as cianotoxinas. Piracicaba, que realmente cada vez mais tem vivenciado essa paisagem de pedras apenas no seu rio. Mortandade de peixes também de 40 toneladas em 2014. Movimentação social e a sociedade tentando se fazer ouvir. Escolas e tantas outras instituições realmente tendo seu funcionamento prejudicado, em regra atingindo mais realmente as populações vulneráveis, as pessoas tentando, reivindicando a mudança dessas políticas públicas. Essa é uma passeata que aconteceu em 26 de fevereiro. A ONU, o relator da ONU, Léo Heller, que é um brasileiro, tem mantido contato e realmente analisado essa questão da violação dos direitos humanos diante dessa situação. Restrições à nossa região, restrições econômicas, restrições sociais, como a doutora Érica colocou, passamos já por uma limitação de novas outorgas e realmente um processo de regularização. Aqui essa é uma foto de Campinas, diante de um racionamento, a população desesperada quando falta esse recurso tão imprescindível.
e a necessidade realmente de resgate da nossa segurança hídrica. E se esse tema da segurança hídrica surgiu tão forte, nós não podemos deixar, isso já foi falado, a questão dos resíduos sólidos, como também uma interface do saneamento, o desafio imposto pela Lei 2.305 de acabar com os lixões, destinar adequadamente os nossos resíduos, implementar a logística reversa, o que tem acontecido realmente de forma muito aquém. Foi um marco histórico, depois de 20 anos, a Lei 2.305. E, infelizmente, o tempo tem passado e nós não estamos galgando sucesso na implementação dessa lei como deveria. E aí a solução é o quê? Adiar. Será que nós temos tempo para adiar? Quais são as consequências que esses adiamentos têm causado a todos nós, indistintamente? É esse o quadro que nós queremos superar. São esses os preceitos que, apesar da nossa legislação garantir dignidade da pessoa humana, nós toleramos. Nós continuamos convivendo. E aí um tema muito sensível, já encerrando, porque eu não vou entrar porque é um tema muito longo, mas é apenas uma reflexão, que é justamente a possibilidade do controle judicial das políticas públicas. Os argumentos da reserva do possível diante do conflito com a garantia de um conteúdo mínimo existencial de dignidade da pessoa humana. E nesse sentido nós temos inúmeras decisões reforçando que essa reserva do possível não pode ser alegada diante da violação de direitos humanos fundamentais e de direitos sociais. A formulação de políticas públicas ela é uma construção a muitas mãos, em relação à qual o poder público e a coletividade, como diz a própria Constituição Federal, devem buscar caminhos. Mas, em última instância, o grande concretizador de todos esses preceitos, desses princípios fundamentais, pode vir a ser justamente o Poder Judiciário. E é um Poder Judiciário sensível a toda essa diversidade, a essa gama que nós precisamos realmente contar para reverter esse quadro tão grave. Gente, peço desculpa também por ter me adiantado um pouquinho. É assim como a Érica, a gente se empolga, né? São temas diversos e realmente tem uma interface entre si. E agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e ter essa possibilidade de a gente ter esse diálogo. Muito obrigada mesmo.